Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero desejar uma boa tarde a todos, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus possa estar assim abençoando sua vida, sua família, derramando a graça da salvação sobre sua família. Que o Espírito Santo possa convidar nos corações de cada um. Que o Espírito Santo possa persuadir cada um do pecado, para que possa se converter ao Senhor. Porque somente pelo poder do Espírito Santo é que nós conseguimos enxergar onde estamos errando, falhando. Ele amplia a nossa visão, nosso entendimento, para que nós possamos entender a perfeita e boa vontade de Deus para conosco. Que o Espírito Santo te visite nesta hora. Ele amplia a tua visão espiritual, para que você possa entender a sua palavra. Em nome de Jesus. Convidamos Ele nessa hora, quando nós estamos juntos, na meditação de uma palavra. Palavra essa de uma resposta de oração a qual eu estava orando, Senhor. E meus amados irmãos, creia no poder da palavra. Creia no poder da oração. Creia na resposta divina que Ele consegue dentro da palavra. E eu estava falando com meu pai, até mesmo derramando as minhas lágrimas, porque às vezes a gente não consegue entender. Me questionando e perguntando a ele algo. Fiz igual o povo que estava lá no Gedeão, quando Deus chamou. Ele diz assim: cadê aquele Deus que meus pais falavam? E eu nessa tarde, orando ao Senhor, disse: cadê aqueles milagres, Pai? Já não se vê mais. As maravilhas do Senhor. Pregamos a palavra, pregamos o Evangelho, mas a gente não vê as pessoas virem a Cristo pelo arrependimento, pecado. E no princípio do Evangelho, era pregada a palavra. E a unção do Espírito Santo era tão grande que as pessoas vinham ao encontro de Jesus chorando, despojando do seu pecado, arrependido do seu pecado. E eles vinham e se prostravam nos pés do Senhor. E ali havia salvação, almas se rendendo a Cristo, se arrependia de fato, de verdade, acreditando que o Senhor era a salvação da sua vida. E eu comentando com Deus, e falando essas palavras: Deus, por que não acontece mais o pregar da palavra e as pessoas se renderem a Ti por arrependimento? Não há mais uma conversão de arrependimento. As pessoas não se arrependem, não. As pessoas até aceitam, mas não arrependem.
não confessa. E aí fica um evangelho de bagunça, os altares de bagunça, porque não houve uma conversão na alma, no espírito, de um arrependimento, de erros, de pecados que cometeu. Aceita Jesus por um benefício, ou porque quer que ele mude a vida, mas não há arrependimento. Não há uma conversão de sinceridade do coração, de verdade, para que nunca mais retorne a voltar a fazer o passado. E eu questionava com Deus e assim perguntando: cadê os milagres? Quantos paralíticos estão nos templos? Aleluia. Quantos paralíticos vão de cadeira de roda e voltam? Porque aquela unção da virtude do milagre não está mais operando. E o Evangelho de Jesus Cristo é de palavra e de poder. E eu assim falava para ele: teu Evangelho é de palavra, mas é de poder, Senhor. A gente vê os efeitos da tua palavra. Mas hoje, nos templos de Deus, quantas pessoas no leito de uma paralisia física, paralisia espiritual, que as pessoas não conseguem ver mais. O operar de Jesus derramado o amor do Senhor nas nossas vidas. Conforme eu fui orando e fui dizendo: Senhor, ainda é capaz de a gente ver um cego de nascença ver, um paralítico aleijado de nascença andar. Por que se tornou tão difícil e impossível hoje? Porque muitos pregam na verdade, irmãos. Outros pagam para as pessoas fingir que está doente, está paralítico, para enganar as pessoas. E quando eu lastimava, clamava, perguntando e questionando a Deus, Deus me dá uma resposta dentro da sua palavra. E Ele foi mostrando, Ele foi tocando no meu coração, eu fui vendo. Porque o Senhor, Ele toca, Ele vai mostrando. Ninguém é capaz de registrar tudo que está na Bíblia. Por mais que você já leu ela 2, 3, 4, 5, até 10, quantas vezes você não consegue registrar tudo, em todos os momentos. E de repente Deus me dá uma palavra e começa a mostrar algo. E vai tocando nos livros, vai nos livros. E aí você encontra a resposta de tudo. Você encontra a solução, a resposta, a alegria que você estava pedindo e argumentando. E isso é dolorido demais. Isso dói na alma. Quando Deus começa a mostrar dentro da sua palavra a razão de tudo isso. Aleluia. Quando eu li essa palavra, eu deparei e disse: meu Deus, verdade de nós, Senhor. Que o Evangelho de Deus venha ser um Evangelho restaurado, como ele era no princípio. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel,
capítulo 23. Quando eu parei e olhei essa palavra, eu praticamente parei. Diz assim a palavra: veio mais a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados seus seios, ali foram palpados seus seios da sua virgindade. E o seu nome era Aolá, a mais velha, e a Oliabá, a sua irmã. Foram minhas, tiveram filhos, filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, Jerusalém é Aolibá. Prostituíram-se Aolá, sendo menino. Enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Vestido de azul, capitões, magistrados, todos jovens, cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidão com eles, que eram todos a flor dos filhos de Assíria, com todos quem se enamoravam, com todos os seus ídolos se contaminavam. E a sua prostituição que trouxeste do Egito não deixou, porque elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam o seio das virgindades e derramaram sobre ela a impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria de quem se enamoraram. Aleluia. Primeiro Deus, Ele mostra aqui as duas irmãs, as duas capitais famosas, tiveram muitos filhos, produziu filhos e filhas, mas ele disse assim que essas duas mulheres eram filhas da mesma mãe. Quem é essa mesma mãe? Quem são essas mesmas mães para nós hoje? E para eles, quando Deus mandou esse recado para Ezequiel transmitir aquele povo. Aleluia. De onde veio? Eram filhos da mesma mãe. Sara gera um filho. Vê se você vem entender comigo. Foi um povo santo que Deus escolheu para ser irrepreensível, andar na presença dele. Aí Sara tem um filho. E o filho vai gerando outro filho. Mas era tudo uma descendência só. Eram irmãs. Todas duas conhecendo o mesmo Deus. Israel foi dividido. Ficou Israel e Judá. O povo de Israel construíram
a Jerusalém, a capital, era Samaria, e o povo construíram Jerusalém. Mas sendo que todas elas viviam o mesmo Deus. O Deus operava em Samaria, o Deus operava em Jerusalém. Deus ia com Israel, Jerusalém, Samaria, Deus ia com Judá. Tudo são pessoas, princípio de Deus. E através deles Deus fez muitas maravilhas. Mas um dia esse povo atentou para outras nações, cobiçaram a outras nações. Que nem disse o Senhor, ele namorou nem da sua mocidade. Ainda no princípio, desejaram a viver como as outras nações. A entrar nas delícias das outras nações, enquanto que eles tinham tudo, que eles viviam de maravilha, aonde eles iam, a graça de Deus ia. As nações temiam esse povo e foi enfraquecendo, se prostituíram, como diz a palavra. Tanto que enfraqueceram que perderam o poder. E aí ficou apenas aqueles que permaneciam ocultos, ali na fidelidade, sendo escravos de outras nações, mas tinha aqueles que serviam ali ocultamente. E para esse Deus atentava. Tanto é que na Roma, quando eles estavam vivendo na escravidão da ditadura de Roma, foi a época em que os judeus estavam sofrendo na espera novamente de um resgatador, de um remidor, que era Jesus. Jesus era o remidor. E novamente eles vivem debaixo de uma promessa, como viveram lá no Egito. E agora eles estão vivendo debaixo de um remidor, naquela escravidão de Roma. Quando Deus escolhe Maria, Deus tem piedade, escolheu a Maria da família mais pobre, da tribo mais pobre. E essa veio ser a mãe do rei, que reina até hoje, que é Jesus Cristo. Esse veio, pagou um preço alto, muito alto, sua própria vida. E deixou um evangelho vencedor. Deixou um poder sobrenatural, aleluia, sobre a vida do seu povo. Ele fez e deu autoridade para que a gente pudesse fazer. Foi e deixou o seu Espírito, que era quem estava nele, que fazia com que ele fizesse e operasse grandes milagres. E o Evangelho de Jesus, no princípio, quando os seus discípulos começaram a anunciar o Evangelho, a glória de Deus era tremenda. O Espírito Santo confirmando com a salvação das pessoas se rendendo, se arrependendo dos seus pecados, confessando, levando a sua vida em santidade, em harmonia, em comunhão, no só Espírito. Estava assim, novamente, a glória de Deus na terra, operando.
aos corações. As pessoas iam entrando para o mundo da santidade, para o reino de santidade, levando uma vida santa no temor do Senhor. A igreja no princípio estava irrepreensível. No princípio ela estava. Aí já começou o inimigo a querer atrapalhar, com fraudes, querendo usar o casal mentir, mas o Espírito Santo eliminou logo o mal para que não viesse contaminar. Foi eliminado imediato com aquela mentira que eles mentiram, ocultando a verdade. E assim o mal era cortado e era multiplicado o número de ovelhas. O temor de Deus exercia sobre aquele povo. E os anos vai passando. E o Evangelho de Deus foi misturando. Vai uma geração e vem outra geração. E as pessoas começam a se renovar. Não vamos nos renovar. Deus quer coisas novas, sim. Deus quer coisa nova que se leva para a santidade de Deus. Que leva nós para a morada celestial. Mas foram se contaminando novamente. Foram se misturando novamente. Hoje em dia está uma mistura. Evangélicos estão misturados. E o pecado assolando dentro da igreja. Voltar onde não devia estar. Está lá. Aleluia. E quando o Senhor mandou eu ir lá para Ageu, já no final, como era que estava o estado da sua igreja, do seu povo. E que ele mandava mensageiros, envia mensageiros para que as pessoas venham consertar. Mas eles ainda endureciam o coração. Quando Deus fala para Ezequiel, para Ageu, o que estava acontecendo? O que estava contaminando o seu povo, impedindo. Ele mandava de madrugada, levanta, vai, fala ao meu povo, para que haja uma reconstrução, para que haja reforma. Mas ele dizia que não era tempo ainda, não era tempo de renovação do templo. E Deus leva ele a uma mostração sobre o que é santo. E o Senhor que fazia lembrar essas palavras, orando o Senhor. E aí o Senhor dos Exércitos diz assim, vê a palavra de Deus por intermédio, está lá no 2, 5, 10, versículo 3, de Ageu. Vê a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor, pergunta agora o sacerdote acerca da lei, dizendo, se alguém leva a carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará
essa santificado. E a resposta do sacerdote foi dizer que não. E aí ele torna a falar, e se alguém que for contaminado pelo contato de um corpo morto, tocar algum destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo, ficará imunda. Então, Ageu ouve. Quando Deus diz assim é este povo, assim é esta nação, diante de mim, diz o Senhor. Assim toda a obra das suas mãos, tudo o que ali oferece, imundo é. Volta para nós agora. Nós como templo sagrado de Deus. Você como um templo sagrado do Senhor. O que é que está sendo levado para dentro do teu altar, que é onde é o lugar do Espírito Santo? Está sendo contaminado. O povo de Deus se contaminou novamente. O interior, porque Deus não está preocupado com trapo de imundícia, não, com trapo de roupa. Deus está preocupado com o que está contaminando dentro, que está filtrado. Está filtrado no coração, na mente, que as pessoas não conseguem se desligar. Paixões desordenadas. Templo de Deus contaminado. Abominações onde não deveria estar. Tanto adultério, irmãos. Tanto adultério, que manda achar de casa. Você viu que Deus falou que estava contaminando? Falou para Ezequiel, você já era virgem. Porque as pessoas vinham se arrepender dos seus pecados. E não voltava mais a praticar. E aí você viu o milagre. Pessoas se rendendo a Cristo, porque via a luz de Cristo nos discípulos, no povo, no princípio. Hoje, o mundo olha, vê treva, vê a fedentina do pecado no meio do povo. Está cheirando mal a narina de Deus. Enquanto que nós somos chamados para exalar cheiro suave, perfume, para que possa atrair almas, vidas. Com a nossa santidade, fomos chamados para exalar perfume. Em nossas maneiras de viver. Tudo que está no mundo está dentro da igreja, está no meio do povo. Tudo que o pessoal do mundo está fazendo no meio do povo também é normal. É normal, é normal. E não está nada normal. Há blasfêmias. Há muitas blasfêmias. Por causa do povo que serve. Faz com que o mundo blasfeme. Vidas desreguladas. Tantas vidas desreguladas. Oh, Deus. E aí, como é que o Espírito de Deus pode fazer? Ele é o mesmo. Mas existe uma parede no meio. Parede da vaidade. A vaidade tomou conta. É mais vaidade de todas as formas de luxúria.
É muita luxúria, é muita vaidade, muita contaminação, e as pessoas não estão observando nada, não. Não é bandeirada, Chica. Para as pessoas aceitar Jesus, fica naquela luta e faz 1001 promessas para as pessoas. Muita promessa, promessa de sonho, promessa disso, daquilo. Enquanto que a promessa foi de salvação daqueles que se arrependem do seu coração das práticas do erro e se convertam e vivam a vida santa, sem se misturar com tanta coisa errada. Aí não se vê mais o paralítico, o cego de nascença andar, o paralítico vai para a igreja, paralítico, volta paralítico, vai de muleta, volta de muleta. Porque aqueles que estão lá à frente também já estão andando de muleta espiritual. Ô igreja, é forte. O que Deus trouxe é forte. Mas é a realidade que estamos vivendo. Tudo só querendo só para si, para se dar bem. Tão preocupado, tão despreocupado com salvação, tão despreocupado. Não estão preocupados com salvação, não estão preocupados com o reino de ir. Não. Todas essas coisas não tem preocupação, não. Preocupação em me dar bem. Que o Espírito de Deus tenha compaixão de nós e da igreja do Senhor. Meus amados irmãos, é muito forte o que Deus falou, o que Deus tem falado. Eu estou transmitindo um pouco para vocês. Que nós vamos andar nos caminhos do Senhor enquanto é tempo, vamos direitar as nossas veredas, a igreja de Cristo, direita a vereda, que está parada, direitai as vossas veredas, direitai os vossos caminhos, porque Ele ainda exalta o seu povo na terra, quando tirar os tropeços dos corações, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor venha direcionar nossas vidas. Que você possa receber essa palavra no teu coração. Aleluia, Deus. Que o Senhor Deus abençoe, Pai, a tua igreja, o teu povo, para mudar a maneira de viver. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te agradeço por esse momento. E obrigado por essa resposta, Pai. Que o Senhor me concedeu. Em nome de Jesus.